Alô, meus alunos amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando esse videozinho, como já se tornou uma rotina do nosso trabalho, né? E hoje eu quero falar sobre a atividade que eu postei na aula passada, né? A gente vai tentando sempre fazer isso. Eu faço a postagem e na aula seguinte eu comento através do vídeo a atividade. Deixa eu tirar aqui o som, senão fica muito alto. Eu estava ouvindo uma música clássica aqui. Bom, na aula passada eu coloquei lá atividade estimuladora de cognição, o nome da aula 3, sobre a aula 3 do Aplique-se, né? Cujo título é Debruçando sobre a Origem da Vida, parte 1. Eu tive que dividir isso, né? Antes de falar da divisão, só para lembrar, cognição, que eu uso muito esse termo, a atividade estimuladora de cognição. Cognição é a capacidade de aprender, né? A nossa área mental responsável pelo aprendizado, chama-se área cognitiva. Então, quando eu me refiro à cognição, eu estou falando da estimulação do aprendizado, né? Bom, então essas atividades que eu passo para vocês. Bom, ela trata de quê? Debruçar sobre a origem da vida é debruçar sobre, primeiro, todas as reflexões feitas pelo homem na história da civilização humana, desde o início dos tempos, né, da civilização humana, quando esse assunto já era uma preocupação dos filósofos da época, né, porque antes não havia ciência, né, e quem se importava, se preocupava em explicar os fenômenos da vida, eram os filósofos. Então, essa aula, que na verdade vai ser subdividida, está sendo subdividida, ela trata justamente de tudo que ao longo do tempo os homens, os pensadores, os filósofos e depois os cientistas pensaram e discutiram a respeito da origem da vida, como um dos fenômenos mais importantes da natureza, evidentemente. É o mais importante. Então, esse assunto sempre interessou muito a curiosidade humana. De forma que, quando a gente fala aí nesse histórico, por exemplo, eu dividi em 5 itens: geração espontânea ou abiogênese e criacionismo. A grande questão dessas reflexões ao longo do tempo era justamente tentar explicar como que existe a vida, como surge a vida. E, obviamente, a primeira, a mais antiga, e que até hoje ela existe ainda, chama-se criacionismo, que é ligada a religiões, né? É ligada às crenças religiosas. Então isso está sendo tratado aí. E a questão de biogênese e abiogênese, aqueles que defendiam, que defendiam a ideia de que a vida pode se originar da matéria inanimada, de uma matéria em decomposição, de seres vivos mortos, dando origem a novas vidas, novas formas de vida. Isso chama-se abiogênese, quer dizer, aí como negação da vida. E o inverso, o contrário, chama-se biogênese, que a gênese, a origem da vida, só pode ocorrer a partir de outras formas de vida, de outras formas vivas, de outros seres vivos.
Então, quem acredita como é a realidade, é a verdade, hoje, né, não há mais dúvida, que vida só pode se originar de outros seres vivos através da reprodução, isso chama-se biogênese. É uma corrente de pensamento biológica chamada biogênese. E quem acreditava, e possivelmente ainda existem, né, quem acredita que possa surgir de pano velho, de um cadáver em decomposição ali e tal, dá origem a seres vivos, isso chama-se abiogênese. Abiogênese. Quer dizer, então, eu me lembro, por exemplo, que uma certa vez eu fui a um cemitério, quando eu era criança, lá na Baixada Fluminense, eu fui visitar um cemitério, não me lembro porquê, e lá eu vi um cadáver jogado assim, em sepulcros, em cima do chão, assim, num canto lá, e cheio de vermezinhos brancos. Então, naquele momento, eu criança, eu imaginava que aqueles vermes pudessem ter se originado daquele cadáver, né? Quer dizer, então, assim como eu, como criança, pensei isso, muitos pensadores, muitos filósofos e até cientistas do início da história da ciência, da era científica, também acreditavam que aqueles vermezinhos podiam ter surgido da matéria em decomposição, da matéria em putrefação. Quer dizer, essa é uma ideia abiogênica. Tá? Bom, enfim. Então, a primeira atividade, aí então eu dividi 5 itens. Desses 5 itens, eu trabalhei a parte 1, que foi esse da semana passada, que trata de 2 itens. 3 itens dos 5, né? E a parte 2, que eu vou postar nessa aula de hoje, vou tratar do item 4, que estamos falando sobre os experimentos de Pasteur. E eu queria reunir os 2 últimos itens nessa atividade, mas eu achei melhor subdividir novamente, então a gente vai ter 3 partes. O item 4 dos experimentos de Pasteur, hoje, e na semana que vem, o último item. Vocês têm aí o trabalho que eu passei, vocês olhem aí, porque para eu economizar tempo eu não vou ler tudo ele. Bom, então, na semana passada, eu tenho colocado nessas atividades uma parte de conteúdo, que eu coloco o conteúdo está sendo trabalhado naquela atividade, naquela semana, e passo depois algumas questõezinhas, né? Para exercitar a ideia, o raciocínio lógico em cima desse conteúdo. Então, na semana passada, na atividade da semana passada, eu fiz algumas questões. Já estamos com 8 minutos e 40 segundos. O tempo é complicado, porque ele é um limitador muito sério. A gente não pode falar muita coisa, porque não pode ficar muito pesado e também muito cansativo para vocês assistirem. Então, o que eu diria, meu Deus, para poder, não sei se comento, são 9 minutos já de vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 2 partes, tá? Eu vou dividir em 2 partes esse vídeo. Entrou uma ligação aqui agora no celular e eu tive que recusar. Então eu vou dividir esse vídeo, já está com 9 minutos, eu vou gravar mais um vídeo para falar sobre as questões, tá ok? Então até já, gente.